Neste trabalho, será retratada as grandezas fundamentais da termologia e ondulatória. Termologia é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação, energia térmica, estudo térmico dos gases, entre outros. A ondulatória é a parte da física que estuda os fenômenos que envolvem as ondas. A análise dimensional é a área da física que se interessa pela relação entre as grandezas físicas e pelas unidades de medida dessa grandeza. Termologia. A percepção de quente e frio existe desde que o homem apareceu na superfície da Terra. Ao mesmo tempo em que experimentava estas sensações, o homem procurava uma explicação para elas. No século VI a.C., por exemplo, os filósofos da Jônia acreditavam que o calor e o frio eram causas da evolução do universo. Ainda na antiguidade, já se sabia que alguns corpos aumentavam de volume quando aquecidos e que um corpo quente esfria quando entra em contato com um corpo frio. Mas somente no século XVI é que surgiu a necessidade prática de medir as noções de quente e de frio. Foi quando cientistas como Galileu, por volta de 1592, Santoro, 1612, Bacon, 1620 e Torricelli, 1672, se dedicaram à construção de termômetros, todos baseados na dilatação dos líquidos e dos gases, princípio usado até hoje. Assim, a termologia passou a caracterizar-se como ciência quantitativa. Ondulatória. A noção de que as vibrações, tanto sonoras como luminosas, se propagam através de movimento ondulatório, começou a tomar corpo na segunda metade do século XVII, quando já se pesquisava uma analogia entre as ondas de água, o fenômeno sonoro e a propagação da luz. O grande pesquisador dessa área foi o cientista holandês Christian Huygens, que dá o mesmo tratamento ao som e à luz. Para ele, que não chegou a estudar ondas de água, o som e a luz seriam constituídos de vibrações longitudinais, mas foi a luz que despertou neste cientista mais paixão, levando-o a conceber a primeira hipótese das ondulações. Embora os conceitos formulados por ele sejam transmitidos até hoje, sua teoria ondulatória teve pouca influência no estudo do som. No final do século XVII, o conhecimento sobre o som já estava avançado. No entanto, é no século seguinte que surgiram análises bastante importantes, inclusive a da medição da velocidade do som. No final do século XVII, a natureza do som já estava caracterizada como um estado vibratório, abrindo a possibilidade de um aprofundamento ainda maior. A termologia é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação, energia térmica, estudo térmico dos gases, entre outros. Quando um corpo se aquece, as partículas que o compõem vibram cada vez com mais intensidade. Esse fenômeno denomina-se temperatura. Ondulatória é a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação que se propaga em um meio. Chamamos de fonte qualquer objeto que possa criar ondas. A onda é somente energia, pois ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. A teoria ondulatória afirma que a luz é uma onda, assim como o som também é uma onda. Este modelo teve como base de sustentação o experimento de Thomas Young, conhecido como o experimento da fenda dupla, realizado em 1801, que envolvia os fenômenos da difração e interferência da luz. Com o tempo, a teoria ondulatória foi consolidada e, posteriormente, descobriu-se que a luz era uma onda de natureza eletromagnética, que vibrava transversalmente em relação à sua propagação. Portanto, segundo a teoria ondulatória, a luz é uma onda de origem eletromagnética que se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo. Neste modelo, a luz sofre reflexão e refração, conforme explicada pelo princípio de Huygens. Na termologia e na ondulatória, além das grandezas fundamentais da mecânica massa, comprimento e tempo, adotamos como grandezas fundamentais a temperatura termodinâmica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa, cujos símbolos dimensionais são, respectivamente, 0, n e j. As dimensões de todas as outras grandezas, g da termologia e da ondulatória, podem ser expressas em função de m, l, t, e, n e j, elevados a expoentes convenientes. Desse modo, obtemos a equação dimensional de g,
A termologia nos permite saber como as diferentes matérias reagem em diferentes condições de temperatura. Assim, sabemos desde como cozinhar um ovo até como a temperatura pode afetar os metais, e com isso construir estruturas que sejam resistentes o suficiente para prédios, casas e etc. Tudo isso vem das aplicações da termologia no dia a dia. Em nossa vida diária, estamos continuamente em contato com a ondulatória em diversos tipos de ondas. Ondas eletromagnéticas não precisam de meios materiais para irem de um lugar para o outro. A perturbação é causada em campos eletromagnéticos e se propaga através deles. A luz é um bom exemplo deste tipo de onda. Note que a luz do Sol chega até nós mesmo existindo vácuo no espaço. Outros exemplos de ondas eletromagnéticas são as do micro-ondas, as ondas de rádio, entre outros. Alguns exemplos de equações dimensionais da termologia e ondulatória. Capacidade térmica. Calor específico. Constante universal dos gases perfeitos. Conclui-se, então, que a termologia e a ondulatória são muito importantes e estão presentes em diversas atividades do cotidiano, desde a medição da temperatura corporal para descobrir se uma pessoa está com febre, até os ajustes realizados pelas fábricas para aumentar a eficiência dos motores de carros. Ou então nas ondas do mar, ondas sonoras, luz, raio-x, entre outros.